Pois é, terceiro vídeo de Pokémon que eu tô fazendo em muito pouco tempo, mas enfim. Eu acho que tá claro que alguém aqui vem jogando bastante Pokémon ultimamente. Enfim, por curiosidade, eu resolvi jogar os jogos mais antigos e clássicos da franquia, sendo mais específico, os da segunda geração. E sendo mais específico ainda, Pokémon Silver. Sim, esse jogo aí que é praticamente em preto e branco. Enfim, e tendo jogado bastante Pokémon na minha vida, principalmente os mais recentes da quinta a sétima geração, jogar um jogo tão antigo assim foi no mínimo diferente. Não só por causa das questões óbvias, é claro, mas sim por causa de quão diferente os jogos mais antigos são se a gente comparar com os jogos mais novos de Pokémon. E eu falo de uma questão mais estrutural e do core do jogo mesmo. Enfim, nesse vídeo aqui eu queria falar sobre a grande mudança que Pokémon teve durante os anos. Pra ser mais específico, uma mudança só que aconteceu na terceira geração. E como isso talvez tenha sido algo que destruiu a franquia, mas enfim. E antes de tudo, sim, eu sei muito bem que há, sei lá, 2 vídeos atrás eu falei sobre Pokémon nunca mudar e a fórmula ser a mesma tecnicamente. E eu não tô errado aqui, porque realmente a fórmula mesmo nunca mudou, mas enfim, teve essa pequena exceção e eu vou explicar no vídeo e com certeza vocês vão entender melhor. E começando do começo, a gente tem que entender essa principal fórmula da venda dos jogos de Pokémon, que são as famosas 2 versões, que inclusive eu já fiz um vídeo inteiro só explicando isso, só avisando aqui. E todo esse modelo de venda consiste em ter 2 versões do mesmo jogo. Nas épocas mais antigas de Pokémon, ela funcionava de uma forma bem simples, pra ser sincero, tendo 2 versões que tinham somente alguns Pokémons exclusivos, e por mais que isso fosse simples, era bem efetivo na época, porque querendo ou não, você teria que trocar os Pokémons com seus amigos, que ainda era algo principal de Pokémon, e talvez muito mais importante do que propriamente se tornar um mestre Pokémon e derrotar todos os ginásios, Elite 4 e enfim. Você já devem saber disso. Algo muito importante pra gente entender toda essa mudança de Pokémon é ver o que é preciso pra completar o Pokédex das suas gerações, já que, né, Paraquetamol e etc. E começando do começo, na primeira geração, o Pokémon Red e Blue é simples, você tem que pegar todos os Pokémons da sua versão, mais os outros 11 da outra versão, e também os starters que você vai ter que trocar, isso independente de ser Red ou Blue. E no final disso tudo você consegue todos os 150 Pokémons, mas ainda assim, se você for um nerd, você sabe que não são 150, mas sim 151 por causa do 1000. E esse daí você não consegue capturar dentro do jogo, por mais que tenha tipo 1 zilhão de lendas urbanas sobre isso. A única forma legal de se obter o 1000 é voltando no tempo pro Japão e indo em um evento da Nintendo pra conseguir ele, mas eu acho que você não vai conseguir isso. E ok, é só um Pokémon, dá pra usar cheats pra pegar ele e isso não é um grande problema. Até porque, porra, um Pokémon e eu acho que com o jogo mesmo, só os 150 meio que já bastam. E ok, definitivamente isso tudo vai ser uma tarefa trabalhosa, mas não é impossível pegar todos os Pokémons. E praticamente essa mesma coisa se aplica à segunda geração, Pokémon Gold, Silver e Crystal. Só que dessa vez você vai ter que pegar todos os Pokémons da sua versão e trocar com seus amigos os 10 Pokémons exclusivos e os iniciais. E também tem o Celebi, que é praticamente a mesma coisa do 1000, e o 1000 propriamente, que são outros 2 Pokémons que ou você viaja no tempo ou você usa cheats. De resto, você consegue literalmente acessar canto inteiro no fim do jogo, então isso tudo não vai ser lá um grande problema, principalmente pensando na Pokédex de canto. Enfim, apesar dos pesares, não é uma tarefa impossível, o que requer tanto trabalho assim. Claro, são 151 mais 101, eu acho, Pokémon de Johto. Isso vai ser um trabalho árduo, muito provavelmente você vai ficar tipo umas 20 horas jogando Pokémon, talvez isso beire a insanidade, mas enfim, não é nada que seja impossível de se fazer. E tendo isso em mente, a gente pode seguir para a terceira geração, e é justamente nessa geração onde Pokémon mudou muito, seja para pior ou seja para melhor, mas mudou. Essa terceira geração sendo Pokémon Ruby, Safira e mais pra frente Emerald. E o mais engraçado é que Pokémon Ruby e Safira realmente são jogos diferentes e dão mais sentido a existirem 2 versões
versões do mesmo jogo. Antes era só uma mudança mínima, alguns pokémons e o lendário que você vai capturar primeiro. Mas agora os jogos realmente eram diferentes, com histórias que se diferiam, tendo dois times de vilões completamente diferentes, isso se entrelaçando muito com o Pokémon lendário da sua versão. E até por causa disso, muitas localidades mudaram, tendo uma versão que realmente se baseia na lore e no lendário de cada jogo. Tendo lugares em Pokémon Ruby que não são alagados porque o Grindon quer extinguir o mar ou algo assim, e lugares em Pokémon Safira que são inundados porque o Kyogre quer tornar tudo mar. Cara, essa lore desses lendários é muito boa, vai tomar no cu. E essas mudanças foram obviamente muito bem-vindas à franquia no geral. Muito disso porque essa geração foi praticamente refeita do zero, já que ela saiu pro Game Boy Advance e os primeiros jogos eram no mínimo meio quebrados de certa forma. E com isso a gente chega no problema de toda essa questão, que é que isso chegando na questão de que o Game Boy Advance é um console muito, mas muito mais avançado do que os primeiros Game Boys propriamente. Isso praticamente mudou toda a compatibilidade dos novos jogos, fazendo assim ser impossível de trocar pokémons de, por exemplo, o Silver com pokémons de Saphire. Isso não parece ser algo tão ruim assim se você olha de longe, mas isso se torna um problema gigantesco, principalmente quando a gente se lembra de toda a questão de completar a Pokédex inteira e do temos que pegar todos. E, só por curiosidade, essa mudança foi tão grande que Game Freak sabia que era praticamente impossível pegar todos os pokémons, e com isso eles tiraram a frase Gotta Catch 'em All das capas de Pokémon Ruby e Pokémon Safira. E outra adição gigantesca que Pokémon teve foi a adição da terceira versão, sendo a Emerald, que adicionava um lendário a mais e a continuação da história de Pokémon Ruby e Safira. Foi esse jogo que realmente colocou a terceira versão nos jogos de Pokémon, que, querendo ou não, colocou mais um problema em toda a questão do Pokédex. Você tendo que ter mais um jogo para pegar praticamente um lendário. E tendo isso em mente, a gente pode ver que o iceberg disso é gigantesco, porque isso trouxe um estrago imenso para toda a antiga forma de Pokémon, já que dessa vez, para você completar a Pokédex, você não precisaria de um jogo e, sei lá, um amigo que tem um outro jogo ou algo do tipo, mas sim, você precisaria de 5 jogos praticamente, isso contando que você iria conseguir trocar com as versões opostas, senão você teria que adicionar mais 2 jogos aí praticamente. E não acaba por aí, porque isso se estende até demais, tendo Pokémons que, por causa da troca ser impossibilitada com as gerações mais antigas, você tem que ou trocar ou pegar esses Pokémons em outros jogos de outro console. Então sim, você teria que ter outro console para completar a Pokédex propriamente. Isso tudo praticamente matou toda a questão de Gotta Catch 'em All e mudou muito a forma de como Pokémon era jogado e como Pokémon era conhecido. Isso também acontecendo obviamente pelo grande sucesso de Pokémon, por essa expansão, se tornando não só um jogo em si, mas sim uma franquia gigantesca. E tem um vídeo de um gringo, que esse vídeo aqui é meio baseado, onde ele fala que os Pokémons antigos eram a franquia Pokémon baseada na geração, e depois da geração 3 era diferente, eram os jogos baseados em toda a franquia e orbitando ela, não o contrário, né? E por mais que isso tenha sido feito completamente pelo dinheiro, até porque ninguém aqui é otário, pelo menos ainda tinha uns traços do que esses jogos realmente estavam tentando fazer, e que eles queriam colocar algo interessante com a forma de Pokémon, tendo 2 jogos que realmente eram distintos e uma terceira versão que adicionava ao jogo base. O problema mesmo foi que isso não durou muito, e logo mais na 4ª geração, essas mudanças foram praticamente revestidas, sendo agora praticamente só o lendário sendo a única coisa que difere. Enfim, depois disso Pokémon nunca mais foi o mesmo dos jogos antigos e realmente se tornou uma franquia de verdade, entre aspas, sendo cada vez maior e mais complexa e deixando toda essa simplicidade que, pasmem, não é algo ruim, pra trás. Esses jogos da terceira geração meio que fundaram como os jogos de Pokémon iriam se seguir ali pra frente, e nesse mesmo molde a franquia ficou. Acabou que depois de tudo isso, Pokémon nunca mais teve uma grande atualização na sua forma ou algo do tipo, pelo menos não nesse escopo.